nosso esportista brasileiro que tem uma atividade intensa nas corridas, né, de automóvel, nas corridas de Fórmula 1. Mas que não ganha, corre, ganha muito dinheiro, não ganha a corrida, mas ganha muito dinheiro. Por quê? Porque é um excelente mecânico e é utilizado exatamente para poder aperfeiçoar os veículos, né? Esses carros de Fórmula 1, afinar para o outro, né? Então ele ganha muito dinheiro, ele tem seu mérito, né? Mas não ganha as corridas. Comunidades falsas com disponibilização de conteúdo ofensivo à honra desse esportista. Existência de 91 comunidades, de repente dizendo: Tartaruga Barrichello, detesto Rubens Barrichello. Barrichello é uma lesma, né? Que é claro, o brasileiro, como o português, como todos os povos do mundo, diz: estão vendo ali o seu atleta, né, o seu desportista, querem o quê? Querem que ele ganhe, né? Não que ele fique aperfeiçoando o carro para o outro, né? Que não é brasileiro, por sinal, né? Criação de 348 perfis falsos de Barrichello. Além das 91 comunidades, 348 perfis falsos, né? Responsabilidade do provedor de hospedagem, foi o que julgou o Tribunal de Justiça de São Paulo. Outro desembargador de primeira linha, efetivamente, o desembargador Francisco Loureiro, também professor dos nossos cursos na GV, ele, e não estou falando por ser professor, que é de primeira linha, efetivamente são, tanto ele, Zumiani, quanto Francisco Loureiro. Indenização devida, mesmo retirado o conteúdo ofensivo. O conteúdo foi removido, assim que Rubinho Barrichello fez a denúncia, o conteúdo foi removido e houve a condenação de indenização, primeiramente no valor de R$850 mil, aproximadamente 315 mil euros, reduzido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para R$200 mil, aproximadamente 74.300. Esses números 300, 800 não são meus. Foi uma conta que o meu assistente acadêmico fez lá em São Paulo e eu não pude conferir e ficou, né? Porque normalmente é redondo, já que é arredondado, aproximado, é tudo aproximado mesmo, né? Mas veja, uma indenização razoável, né? Uma indenização que ficou depois em coisa julgada também de R$200 mil, né? Desestimula o ofensor? Desestimula o Orkut a prática de novas ofensas? Talvez não pelo valor, mas pelo fato de ter recebido uma condenação, desestimula sim, né? E compensa o Rubinho Barrichello? Não compensa não. Ele ganha muito mais do que R$200 mil facilmente, né? Mas de qualquer maneira levaram em consideração as circunstâncias do caso e fixaram em 200 mil. Eu acho que o valor de 850 mil, particularmente com data vênia do desembargador Francisco Loureiro, estaria mais adequado, ou esse valor de aproximadamente 320 mil euros, né? A controvérsia ainda pendente de julgamento final, né? Então não tem coisa julgada, eu falei coisa julgada, mas estava pensando num outro caso, ainda pende, está no STJ, terceira turma, e o relator é o ministro Paulo de Tarso Severino. Vamos ver o que se resolve lá no STJ sobre esse caso. A honra do Rubinho foi violada? Claro que sim, né? Vamos voltar lá às frases. Tartaruga Barrichello, detesto Rubens Barrichello, Barrichello é uma lesma, né? Sua honra, o direito da personalidade de sua honra foi violado, né? E o seu direito à imagem foi violado? Claro que sim. Foram criados todos aqueles perfis falsos, os chamados fakes, né? No Facebook, os chamados fakes, né? E o nome do Barrichello foi violado? Foi. Foi usado o nome do Barrichello nos perfis falsos, né? Então a violação é tríplice. Maior indenização. Maior indenização. Toda vez que os direitos da personalidade, né, são violados numa extensão maior, né, ou seja, o maior número de direitos da personalidade é violado, a indenização deve ser agravada, deve ser aumentada, né? Pois bem, isto posto, nós teríamos ainda outros casos, como o Tiago Lacerda e a sua sunga, né, ou como se diz no Brasil, cueca, que foi divulgada no SBT, né, e que deu-lhe uma indenização de aproximadamente 130 mil euros, né? Depois passou para 44.500 euros, esse foi o julgamento do Superior Tribunal de Justiça.
ele usou essa peça, né, de roupa numa apresentação chamada Paixão de Cristo. E o Gugu, do SBT, uma televisão, um programa bastante visto pela classe menos favorecida, levou esta sunga, né, do programa. E por isso ele recebeu uma indenização de 44.500. Isso tudo é sociedade da informação, né? E conversando com o professor Araújo, ele me disse, traga também os casos televisivos, né? Não fique só na internet, né? Juliana Canabarro versus CQC. Quem sabe, quem conhece e vê, né, os programas brasileiros, o CQC, dos programas mais ouvidos na segunda-feira, assistidos na segunda-feira à noite. Programa muito inteligente, né, um programa crítico. Aliás, ontem eu vi na televisão portuguesa, tinha ali também um programa mais ou menos semelhante, eu não me lembro o nome, se o Manuel Salgado puder me ajudar, né, crítico, né, mas com humor. O que aconteceu com a Juliana? Entrevista veiculada, não vinculada, desculpe, em TV de grande circulação, ex-integrante de um reality show, né, e capa da Playboy, se submeteu a perguntas íntimas para concorrer à vaga efetiva em programa televisivo. Abriu-se uma vaga, um processo seletivo. E ela respondeu a perguntas íntimas, se arrependeu depois e pediu a não exibição do programa. Não lhe foi deferido o pedido, né? O pedido foi indeferido, a veiculação da entrevista foi permitida e foi dito pelo Tribunal de Justiça, mais uma vez, o desembargador Enio Zuliani. Autor é pessoa notória, que conhecia exatamente o conteúdo do programa ao qual se candidatou como integrante. Juliana autorizou a realização da entrevista, sua imagem não foi obtida em espaço de sua intimidade ou de forma clandestina, né? E aí, o mesmo desembargador, por isso que até eu trouxe o caso, vejam, indeferiu o pedido de não exibição, né? E é isso, portanto, que eu tinha a expor, né? Peço desculpas ao professor Dário, né, se tomei uns 10 minutos do seu tempo. Já venha, por favor, professor, né, para a sua exposição. E depois fazemos assim, professor, uma sugestão. Para não atrasá-lo, porque o professor às 8h30, 20h30 tem que sair, o professor Dário responde algumas perguntas que queiram fazer para ele pode sair, fique à vontade. E eu depois fico para as minhas, deixamos as minhas para o final e pronto, né? Espero que tenha perguntas, porque quando não há perguntas significa que a aula não foi bem, né?